E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, esse vídeo aqui é muito importante, tá? Pra galerinha se atentar e vamos conversar hoje sobre desgaste de memória interna. Jovens, eu fiz uma breve pesquisa aqui, tá? Mas algumas coisas eu já sabia. Então eu vou incorporar as coisas que eu já sabia em cima das pesquisas e nós vamos conversar. Antes de mais nada, desce aí, se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo e vamos lá. Jovens, tudo na vida é finito, tá? Isso eu tô falando pros novinhos aí, galera novinha aí e tal. Tudo na vida é finito. Como assim finito, Ciro? Acaba. E a memória flash ou a memória do smartphone, se quer dizer assim, também tem um ciclo de vida. E aí vem a questão. Ciro, instalar custom ROMs estraga a memória interna? Eu digo que sim e que não. Trocar de ROM todo dia é como se você tivesse... Um exemplo para a galerinha entender, é como se você tivesse carregando a bateria do seu smartphone toda hora. A bateria do smartphone tem ciclos de vida, todo mundo sabe. O desgaste da memória interna do smartphone pode acontecer com o excesso de escrita, né, de dados no smartphone. Quando você tem a memória do celular, a memória interna do smartphone, Ciro, eu apaguei e coloquei vários arquivos. Isso aí é coisa mínima, tá? Isso é uma coisa que não fragiliza a memória interna. Gasta, mas não fragiliza. Por exemplo, eu coloquei um aplicativo, apaguei ele. Eu coloquei uma foto, apaguei ele. Bom, isso é uma questão, né, de escrita e transferência. Então isso aí acontece, o próprio sistema faz isso o tempo todo. Então isso até que não é tanto. Agora, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um computador, tá? Eu tenho um computador aqui e eu instalei, eu formato ele todo dia. Todo dia eu troco de Windows. Todo dia eu troco de Windows nele. Todo dia. O meu SSD, uma hora ele vai falar: pô, mano, de novo. E vai começar a perder características. Vai começar a escrever mais devagar. Vai começar a responder mais devagar. Ou seja, ele vai começar a se fragilizar. Isso acontece com a memória do smartphone também, tá? A memória do smartphone, o armazenamento UFS, né, também conhecido como Universal Flash Storage, ele tem vida útil, tá? Ele, com a quantidade de escrita de sistemas, ele uma hora vai capengar. Ciro, isso vai acontecer amanhã? Não. O ciclo é muito grande, tá? Por ser um chip, o ciclo é muito grande. Mas tem algumas coisas que você faz que pode acelerar esse processo. O porquê que eu falo pra galera que sempre vai lá e instala a ROM stock no seu smartphone via Fastboot? Por que eu sempre falo isso? Toda vez que o cara tem um problema de instalação, eu falo: não, vai lá e reinstala a ROM Fastboot. Eu sempre faço isso. Muitas das vezes, toda vez que eu instalo, por exemplo, Poco X3 Pro, eu instalo uma custom ROM, instalei a custom ROM, mostro para vocês aqui e tal. Quando eu vou tirar ela, eu volto para a ROM stock via Fastboot. Por que isso, Ciro? Para mim não recuperar aquele gasto que eu já fiz, que isso é impossível, mas para trazer de novo a originalidade do sistema do aparelho, tá? Por que isso? Porque o sistema vai ficar, a memória interna vai ficar menos sobrecarregada. Quando você vai instalação de custom ROM em cima de instalação de custom ROM e vai instalando, não, hoje eu testei essa, amanhã eu testo outra, amanhã eu testo outra, amanhã eu testo outra. Uma hora a memória interna do seu smartphone vai abrir o bico. Jovens, isso acontece muito mais do que vocês imaginam. E não é questão da memória interna morrer. Quando o cara faz algum crash no smartphone por causa
de instalações mal sucedidas, tá? Isso pode estragar a memória flash. Você vê aí muitas vezes quando eu falo assim, fui instalar ROM nesse, um exemplo, tá? Fui instalar ROM nesse telefone aqui e não instala mais. Memória flash foi pro saco. Porque aquela memória interna ali, ela já não suporta mais escrita. E isso varia também bastante de qualidade de peça, tá? Smartphones LG morriam demais por causa de memória flash, isso eu já falei em vídeos também. A qualidade da peça que colocou ali, tá? Isso vai muito, cara, muito dos smartphones. Tem alguns, eu vou buscar alguns aplicativos para a galera poder estar olhando componentes internos do smartphone para você ver o que tipo de memória ele usa, qual é o fabricante dessa memória, tá? Para quê? Para que você possa saber se ela é de boa qualidade, de má qualidade. Com isso, cara, você pode estar aí evitando um problema, tá? Quando existia apenas os HDs de disco, né, os discos rígidos, os HDs convencionais, os bichão, tipo isso aqui, esse aqui é um HD de notebook, um HD convencional, tá? Os HDs normais, o desgaste deles era maior. Por quê? Porque ali era uma peça, era máquina, um maquinário, tá? Que fazia a escrita e a leitura do disco. Então, HDs convencionais tendem a morrer mais rápido. No caso do smartphone, não tem HD convencional, ele tem uma memória flash. É tipo um chipzinho de um pendrive, para você entender. Não é a mesma coisa, mas é como se fosse, tá? Um chipzinho de um pendrive ali soldado na placa. O tipo de memória é diferente, isso é só para vocês entenderem, tá? Então, quando tem esse tipo de memória, o desgaste dela é mais demorado. É bem mais demorado o desgaste dela. Mas se você fizer algumas coisinhas, como umas atualizações meio forçadas, eu não estou dizendo, jovens, atualizações forçadas de sistema. Por exemplo, igual nós mostramos aqui, nós torcemos a atualização da Xiaomi. Não é isso, não é isso, tá? Mas você pegar aí uma ROM diferente de outra, tentar passar uma ROM diferente que não é para o seu smartphone, aí o sistema dá aquela corrompida, aí isso tudo agiliza o processo para sua memória flash ir para o saco mais fácil, tá? Então sempre, jovens, sempre busque ROMs para os seus aparelhos. Não busque ajeito, cara, não faça isso, tá? Porque o seu aparelho está programado para um tipo de instalação, certo? Então, quando eu falo de ajeito, cara, porque teve gente em uma época que estava tentando pegar a ROM do Redmi Note 8 2021 e tentando instalar no Redmi Note 8 2019. Não instala. É isso que eu estou falando. Eu quero meu i13 no Note 10, aí saiu meu i13, no Note 10 não, no Note 8 2019, aí saiu meu i13 pro Note 8 2021, vai que a ROM dá certo. Não dá, tá? Não dá. Então, forçar qualquer tipo de instalação não permitida pelo seu sistema pode ajudar, sim, a corromper memória interna. Ou seja, então o root pode ajudar a corromper a memória interna? Sim, pode. Caso você não use ele da forma correta. Vou passar um módulo aqui para aumentar o desempenho. Um exemplo, tá? Esse é exemplo, tá, João? Não, mas eu vou passar esse outro módulo aqui para ajudar a economizar bateria, junto com o módulo de desempenho. Sério isso? Pois um consome bateria, outro reduz. O que você vai fazer com o seu sistema? Você vai avacalhar seu sistema inteiro, tá? Vem a questão também de aplicativos, como eu já disse aqui em vídeo, mas parece que o povo tá nem aí. Aplicativos modificados que usam o seu smartphone em segundo plano, isso aí pode também dar aquela fritada ali em todos os seus componentes. Pense, jovens, tem criptomoeda aí sendo minerada na memória interna do telefone.
Memória swap, eu não vou dizer que pode dar problema, tá, no seu smartphone, porque ela fica fixa e ela só é usada dependendo da ocasião. Então aí eu não vou dizer, eu não vou afirmar nem desafirmar, porque isso aí não tá tão especificado assim. Mas o que mais ferra com a memória interna do smartphone é troca constante de sistemas, tá? Eu tô hoje na Evolution X, amanhã eu tô na Warhol, depois da manhã eu tô na Pixel Experience. Não, mas a Pixel Experience agora eu fiquei sabendo que CR Droid tá melhor para jogos, aí volta para CR Droid. Aí não, mas peraí, amanhã eu fiquei sabendo que... Porque Custom ROM, jovem, vai sair todo dia. Toda hora sai uma Custom ROM, tá? O que eu aconselho, jovens, é você escolher uma Custom ROM para você, que você goste e tal, e usar. Ciro, mas eu gosto de trocar de Custom ROM direto e tal, então você tem que estar adepto às consequências. É só isso que eu penso, tá? Ciro, mas você troca constantemente de Custom ROMs aí e tal, mas o meu aparelho principal, ele fica constantemente em apenas uma ROM. O X3 Pro eu comprei para isso, porque eu tenho um canal no YouTube e eu mostro o sistema aqui. Então, a dica que eu tô dando é para o usuário convencional. Isso não se aplica a mim, tá? Não se aplica a mim porque, afinal de contas, eu sou youtuber e eu faço demonstração de sistemas. Se o meu aparelho se fuder, o problema é meu. Eu não quero que o seu aparelho se ferre. Vocês estão entendendo a lógica do negócio? Então, eu mostro o Custom ROMs aqui, você vê o vídeo. Se você agradou, legal, usa. Mas dê um tempo, principalmente, jovens, eu vejo pessoas aí fazer o seguinte. Chegou a atualização hoje. O cara estava no MIUI 12.5, chegou a atualização do MIUI 13. O cara instalou a atualização nova. Então ela precisa de ajustes, ela precisa... Não de ajustes do próprio fornecedor da atualização, mas talvez ajustes seus mesmo. Um reset ajuda bastante. Ciro, o reset consome também memória interna? Acaba com o ciclo da memória interna? Não, porque o sistema é o mesmo. Você simplesmente resetou ele, tá? É um tipo de escrita também, porque quando você reseta, você apaga tudo e começa do zero? É um tipo de escrita, mas entra naquele mesmo esqueminha dos aplicativos, entendeu o que eu falei lá atrás? O mesmo esqueminha dos aplicativos. Então, isso aí também é um caso, né, de você, né, segurar a onda também, pá. Aí o cara fala assim, não, mas essa MIUI 13 está consumindo demais bateria, eu quero fazer downgrade. O cara nem usou o sistema, cara. Nos 3 primeiros dias, ele vai realmente consumir muita bateria, porque você está olhando tudo de novo, todos os novos recursos estão se adaptando, o seu sistema está se adaptando, o seu celular está se adaptando à nova versão que você está usando, e ela só vai normalizar e se acostumar com o seu uso uns 3 dias depois. Agora, todo novo sistema e toda nova configuração requer mais recursos. Isso aí também é uma questão óbvia, tá? Jovens, é isso que eu tenho para falar para vocês. No final das contas, troca constante de ROMs pode acelerar sim o processo de desgaste da memória interna do smartphone. Isso pode acontecer, isso é óbvio que acontece, tá? O que você pode fazer para evitar que isso aconteça mais rápido é fazer instalações seguras, certo? Usar por mais tempo a ROM que você está usando e sempre cogitar a possibilidade de voltar para a ROM estoque do aparelho via fastboot. Fazendo isso, meus queridos, você vai ter uma longevidade muito boa na memória interna do seu smartphone. Longevidade essa que já é grande, tá? Já é grande, isso não vai acontecer com 1 mês de uso, mas em vez de acelerar o processo, você pode fazer as coisas de um jeito onde vai ficar bem melhor para você usar seu smartphone durante um certo tempo. Beleza? Grande abraço a todos vocês, fique com Deus e tchau!